Olá, pessoal! Hoje falaremos um pouquinho sobre a reta. Ela é um dos entes geométricos mais conhecidos e com o qual a gente mais tem contato no nosso dia a dia. A reta ela pode ser representada de diferentes formas e todos nós a conhecemos de alguma maneira. Intuitivamente, todos sabemos o que é uma reta. Na escola, aprendemos que uma reta é um conjunto infinito de pontos e a estudamos como o gráfico de uma função afim, do tipo y igual a x mais b, ou como um conjunto de pontos cartesianos. Mas tudo isso sempre atrelado ao plano cartesiano xy e ao sistema de referência do plano. Então, quando a gente fala sobre retas, sobre o plano, nós nem vamos focar muito o estudo no plano aqui em geometria analítica e álgebra linear, pois a gente pode acabar trabalhando com coisas que nós já sabemos, tá? Mas depois eu vou deixar para vocês também um material sobre como funcionam os entes geométricos no plano, tá? A gente pode pensar também nas retas no espaço. Quando a gente trabalha com geometria analítica no ensino superior, o nosso foco principal é entender o que acontece com o espaço. Por isso que a gente dá esse tratamento vetorial e tal. Tá? Porque o nosso foco é saber o que acontece com o espaço. Imaginem vocês, na área de vocês, né, a construção de um tanque, por exemplo. Um tanque, ele não é em duas dimensões, ele não é no plano, ele tem 3 dimensões, ele tem 3 medidas, né? Então, a gente precisa entender o que acontece também no espaço. Quando fala-se por espaço, a gente pode sempre assemelhar a proximidade com o mundo que nós vivemos. Claro, o mundo não é matematicamente perfeito, tá? Mas a proximidade é grande entre os valores da realidade e os valores matematicamente corretos. Tá? Na disciplina Geometria Analítica e Álgebra Linear, adotaremos uma abordagem vetorial da reta e dos demais entes geométricos. Tudo o que fizermos para as retas e vetores do espaço é válido também para retas e vetores no plano, mas lembrando que no plano é mais interessante a abordagem cartesiana que nós vimos no ensino médio. Então, continuando aqui, nós temos alguns exemplos, né, de retas. Uma reta R, uma reta S, uma reta T. Na verdade, se vocês pensarem numa reta no espaço, imaginem você esticar na frente de seus olhos uma linha, tá? Esticar o máximo possível. Ela é uma representação de uma reta, por exemplo, tá? A equação vetorial da reta. Consideramos um ponto A, xa, y, a e za do espaço, né, claro, e um vetor não nulo A, B e C. Só existe uma reta R que passa pelo ponto A e tem direção de V. Tá? O ponto P, x, y e z pertence a R, C e somente C, o vetor AP é paralelo a V, ou seja, tá? AP é igual a T vezes V, tá? Sendo T um número real, tá? Podemos ainda escrever P igual a P menos A é igual a T vezes V. Lembrando aqui, ó, isso aqui, essa diferença de pontos que nós temos aqui, ela nada mais é do que a determinação do vetor AP, né? E o que está acontecendo aqui? Nós temos um determinado ponto A, aqui, tá? E um vetorzinho V, que não necessariamente precisa estar na reta. Lembrem que o vetor é representantes, né? Então, a gente pode mexer ele para onde nós quisermos. Bem, o que nós queremos? Nós queremos fazer uma reta aqui, que represente todos os pontos P, tá? Vou pegar aqui, trocar de cor. Um outro ponto P aqui, ó, sobre a reta, de modo que esse vetor aqui, esse vetor aqui, ó, o vetor AP, tá bem? Ele seja paralelo
ao vetor V. É isso aqui que é uma determinação de reta no espaço, ok? Então, continuando. Então, ou a gente pode, né, fazer ali procedimento normal de cálculo, né, passar o ar que estava negativo aqui para depois do igual e isolar apenas o P. Então, isso nos leva a x, y e z, que é a do ponto P, é igual a xa, ya e za, mais t vezes a, b e c, tá? Aqui são as coordenadas do vetor, certo? Ó, fixando aqui para vocês, ponto P, ponto A, vetor V, tá bem? Qualquer uma dessas equações é chamada de equação vetorial da reta. O vetor V é chamado de vetor diretor da reta. Então, aqui nós temos uma representação de uma reta no espaço, né? Aqui o sistema x, y, z, né? 3 eixos ortogonais, ok? Vetor V representado, e aqui a nossa reta R. Se nós tomarmos sobre essa reta aqui, um determinado ponto qualquer aqui, ó, vamos dizer aqui que seja esse aqui o nosso ponto P. Observem novamente que esse vetor aqui, ó, apesar de ter sentido oposto, ele é paralelo ao vetor V, tá bem? Ou poderíamos pegar esse outro pontinho aqui, ó, vamos pegar um, ó, eles não precisam ter o mesmo tamanho de V, tá? P aqui, ele pode estar bem afastado, né? Lembram que os vetores paralelos, eles não precisam ter o mesmo comprimento e nem o mesmo sentido, eles só precisam ter a mesma direção, né? Mesma inclinação com relação à horizontal, tá bem? Então, aqui, ó, qualquer vetor que eu pegar sobre essa reta vai ser paralelo a V, tá? Então, a reta, né, P igual a A mais T vezes V, ou, né, x, y e z igual a xa mais ya mais za mais t. Uma outra maneira de escrever isso aqui, que é bastante utilizada, é a gente usa aqui x, y e z igual, eu junto esses dois, essa soma, tá? Então, eu fico com xa mais ta, ya mais tb e za mais tc. Bem, também é uma outra forma de escrever a equação da reta, tá? Como eu disse para vocês, tudo que a gente vê sobre o espaço vale para o plano também, tá? Mesmo não sendo a abordagem mais adequada para o plano. Bem, mas aqui, ó, nós temos, né? A única diferença é que ao invés de 3 coordenadas, nós teremos 2 coordenadas, tá? No vetor no plano. Tá? Esse aqui já é um caso mais particular que nós temos aqui, tá? E essa reta deste exemplo, né, ela pode ser escrita como sendo xy, né, igual a 3, 2, que é o ponto aqui, eu peguei esse ponto A aqui, ponto 3, 2, ok? Mais t vezes o vetor 1 e menos 1, o vetor 1 e menos 1 tá aqui. Observem que não é, para tudo que nós conhecemos, essa representação sobre o plano cartesiano não é interessante, tá? Por isso que a gente acaba estudando a equação vetorial e tudo sobre o espaço, tá? Por que no plano cartesiano não é interessante? Isso aqui é muito mais simples, tá? Se nós fizermos ela sobre o plano, né? Nós temos aqui que o gráfico corta o eixo y em 5. Então, nós sabemos que essa reta, ela tem a cara y igual a ax mais b, tá? Isso aqui é a equação cartesiana dessa reta, tá bem? Então, aqui nós sabemos que o b vale 5. Por que o b vale 5? Porque ele corta a gráfico no valor de 5. E nós sabemos também, ó, que isso aqui, ó, que 5 é igual a menos b sobre a. Como que eu sei isso, tá? Onde corta o eixo x, bem? Então, o ponto de corte do eixo x é menos b sobre a.
Então, eu sei que o B vale 5, né? Então, menos 5 sobre A. A única possibilidade que nós temos aqui é que o A valha menos 1, ok? Então, na verdade, ó, essa reta, bem, ela é menos x mais 5, tá? Ou 5 menos x, tá bem? No plano, é bem vantagem aqui, né? A gente trabalhar com a equação cartesiana, tá? E aqui nós temos a equação vetorial. Essa equação vetorial e essa equação cartesiana representam essa mesma reta R, tá? Então, sempre que a gente falar sobre o plano, procurem trabalhar com aquilo que nós já conhecemos desde o ensino médio, sobre as equações cartesianas no plano, tá? Quando falarmos sobre o espaço, equações vetoriais são mais adequadas ao estudo, tá bem? Equações paramétricas da reta. Da equação vetorial, x, y, z igual a xa, y, a, za mais t, abc, podemos reescrevê-las como, né? X, y, z igual a xa mais ta, ya mais tb e za mais tc, né? Lembrando que, o que nós vamos ter aqui, ó? Isso aqui é x, isso aqui é y e isso aqui é z, tá bem? Pela condição de igualdade, nós temos que a R vai ser descrita como, a reta R vai ser descrita como x igual a xa mais ta, y igual a ya mais tb e z igual a za mais tc. Observem aqui, tá? Aqui nós temos, então, o ponto P lá da equação cartesiana, ok? Opa. Aqui, nós temos as coordenadas do ponto A, tá bem? E, por último, aqui, acompanhando os parâmetros T, nós temos o vetor V, tá? Então, né, as equações paramétricas, elas nada mais são do que uma forma de reescrever a equação vetorial, tá? Da reta. Bem, as equações acima são conhecidas como equações paramétricas da reta. Então, essas equações são as equações paramétricas da reta no espaço. Lembrando sempre que, mesmo que a gente não escreva, T pertence aos reais. T pode assumir qualquer valor real. Por que isso? Por conta do paralelismo entre a reta e o vetor diretor. Exemplo 1. Qual é a equação da reta R que passa pelo ponto A, 1, menos 1 e 4 e tem a direção do vetor V, 2, 3, 2? O ponto I, né? Depois de encontrar a equação da reta, o ponto C, 3, 2 e 6 pertence à reta R? Então, primeiramente, a gente determina a equação da reta R. Vamos usar a equação vetorial, que é o que nós sabemos fazer para retas no espaço. Então, P igual a A mais T vezes o vetor V. Então, vai ficar x, y e z igual a 1, menos 1 e 4, que é o ponto A, mais T vezes 2, 3 e 2, que é o vetor V. Então, nós ficamos com x, y e z igual a 1 mais 2x, menos 1 mais 3t e 4 mais 2t. Lembrando que aqui, ó, multiplica e depois soma com o ponto A, tá bem? Para verificar aqui, então, nós já temos a equação, ó. Essa parte já tá feita. Bem, isso aqui é a equação
da reta R. Bem, para verificar se o ponto C pertence à reta, devemos verificar se ele satisfaz a equação da reta, ou seja, se existe um único t real, tá? Para que gere esse ponto C, tá bom? Então, sendo C igual a 3, 2 e 6, nós temos que o x vai valer 3, o y vai valer 2 e o z vai valer 6. E aí, nós vamos usar essa equação da reta que nós acabamos de encontrar. Tá? X, y e z, ok? Se ele pertencer à reta, nós vamos encontrar um único t aqui. Como assim, professora? Ó, igualando termo a termo, eu vou pegar o x igual a coordenada x. Então, 3 igual a 1 mais 2t. O y igual a coordenada y. Então, 2 igual a 1 mais 3t. E o z igual a coordenada z. Então, 6 é igual a 4 mais 2t. Vou isolar o t em todas essas equações, em cada uma das 3 equações, tá bom? Isolando o t em cada uma dessas equações, nós encontramos que t vale 1. Para as 3, né? Aqui, ó, 2 dividido por 2 é 1, 3 dividido por 3 é 1, 2 dividido por 2 é 1. Como t é único para as 3 equações, nós concluímos que o ponto C pertence à reta. Então, o ponto C está nesta reta. Exemplo 2. Verifique se o ponto C, 3, 4 e 1, pertence à reta R, que passa pelo ponto A, 2, 1, menos 1, e tem direção V, 1, 1, 1. Tá? Para resolver esse exercício, devemos verificar se C obedece à equação da reta, ou seja, devemos ter C igual a mais TV para algum C real, para algum T real, desculpe. Desse modo, nós temos que o quê? O ponto C, que é 3, 4 e 1, lembrando aqui, ó, X, Y, Z, XA, YA, ZA. E esse aqui, vetor V, tá bom? Então, 3, 4 e 1 vai ter que ser 2 mais t, 1 mais t, menos 1 mais t. Fazendo o processo de igualar, né, coordenada a coordenada, então o 3 vai ter que ser igual a 2 mais t, o 4 tem que ser 1 mais t, e o 1 tem que ser igual a menos 1 mais t. Desta forma, para a primeira equação, nós temos t igual a 1. Para a segunda equação, t vai valer 3. E para a terceira equação, o t vai valer 2. Como eu encontrei valores diferentes para o t, tá? Nós concluímos que o ponto C não pertence a essa reta R, tá? Se ele pertencesse, a gente encontraria um único valor para o t aqui, tá? Todos eles seriam iguais, nós não encontraríamos valores diferentes. A professora, pode ser 2 igual e 1 diferente? Não pode, tá? Se forem 2 iguais e 1 diferente, o ponto continua não pertencendo à reta. Os 3 valores têm que ser exatamente o mesmo. Exemplo 3. Sejam os pontos A, 1, 2 e menos 3, e B, 2, menos 4 e 1. Determine a equação da reta R, passa pelos pontos A e B, e encontre o ponto P pertencente à reta tal que t igual a 5. Essa aqui, nós temos a seguinte situação, ele não nos deu o vetor diretor, ele só nos deu aqui um determinado ponto A e um determinado ponto B, tá? Eu quero essa reta aqui. Ah, mas ele não me deu vetor diretor, quem que nós vamos usar? O vetor AB como diretor. Quando temos uma reta passando por 2 pontos, o vetor diretor da reta é o vetor AB, tá? Então, nós temos que AB, né, ponto final menos ponto inicial, então B menos A vai ficar 1, menos 6 e 4. A equação da reta R será dada por R, vai ser o ponto P igual ao ponto A mais T vezes o vetor AB. Bem, então, x, y, z vai ser igual a 1, 2 e menos 3, mais T vezes 1, menos 6 e 4, tá?
x, y e z vai ser 1 mais t, 2 menos 6t e menos 3 mais 4t. Poderíamos ter usado o ponto B para determinar a equação da reta e também poderíamos ter usado o vetor BA, tá? Não tem problema, tá bem? É a mesma reta. Para encontrar P, temos T igual a 5. Então, P igual a x, y e z, o que nós vamos fazer? Nós vamos trocar T por 5 nas três equaçõezinhas, a equação de x, a equação de y e a equação de z. E resolvendo a continha, encontramos P igual a 6, menos 28 e 17. Exemplo 4. Considere a reta R, cujas equações paramétricas estão descritas abaixo. Então, x igual a 3 mais 2t, y igual a menos 4 mais t e z igual a 2 menos 3t. Indique o vetor diretor da reta R. Lembra que eu comentei lá atrás que o vetor diretor acompanha o t? Tá? Então, basta a gente observar aqui, ó, quem tá junto com o t, certo? Então, nós temos o 2, o 1, quando não escrevemos significa que tem o 1 aqui, e o menos 3, bem acompanhando o t. Então, o que nós vamos ter? A gente pode voltar, né, dela para equação vetorial, da equação paramétrica para equação vetorial, e separar, né? Então, nós vamos ter ali t igual a o vetor v igual a 2, 1 e menos 3. Ou é só olhar aqui na equaçãozinha quem acompanha o t. Exemplo 5. Determinar as equações paramétricas da reta R, que passa pelos pontos A, 1, menos 2 e menos 3, e B, 3, 1 e menos 4. Tá? Então, situação do exemplo 3, né? Reta passando por dois pontos. Então, nós vamos ter o vetor V, que é o diretor, vai ser o vetor AB. Então, é P menos A, então 3, 1 e menos 4, menos 1, menos 2, menos 3, que fica 3 menos 1, 1 mais 2 e menos 4 mais 3. 2, 3 e menos 1. Utilizando o ponto A, a equação da reta fica x igual a 1 mais 2t, y igual a menos 2 mais 3t e z igual a menos 3 mais menos t. Tá? Utilizando o ponto B, a equação fica 3 mais 2t, 1 mais 3t e menos 4 menos t. Também poderíamos ainda ter usado V, né? Nós poderíamos fazer aqui igual a BA, tá? Não tem problema nenhum, continuaria sendo a mesma reta, só mudaria, né, os valores t para cada ponto. Mas isso é tranquilo, tá bem? Então, tanto faz. Equações paramétricas de um segmento de reta. Lembrando sempre que segmento quer dizer pedaço, né? Então, como a gente faz quando nós só queremos descrever um pedaço da reta? Consideremos uma reta R que passa pelos pontos A e B, com o vetor diretor AB igual a ABC. E sobre a reta, o segmento AB, pedaço da reta com início no ponto A e extremidade final no ponto B. As equações paramétricas do segmento AB são as mesmas da reta R, que passa por A e B. Porém, limitamos a variação do parâmetro t entre 0 e 1. Tá? Lembram que lá, quando a gente está falando da reta inteira, o t pertence aos reais. Quando a gente estiver falando de um pedaço que vai de A até B, o t vai ficar variando entre 0 e 1. Tá? Então, o segmento ele é descrito por... O segmento AB é igual a A mais t vezes o vetor AB. Tá? As equações paramétricas do segmento AB são, tá? X igual a XA mais TA, Y igual a YA mais TB, Z igual a ZA mais TC, tá? Com 0 menor ou igual que T, que é menor ou igual que 1. Exemplo 6. Determine as equações paramétricas do segmento com origem no ponto A e extremidade no ponto B. Tá? Então, temos que o vetor AB vai ser igual ao ponto B menos o ponto A, que vai ficar 1, 1 e menos 1. Tá?
Dessa forma, as equações paramétricas do segmento AB são, tá? P igual a A mais T AB, com 0 menor ou igual que T menor ou igual que 1. Então, XYZ vai ser igual a 1, 0 e 2, que é o ponto A, mais T vezes 1, 1 e menos 1, que é o vetor AB, com T variando de 0 a 1. Então, as equações vão ficar x igual a 1 mais t, y igual a t e z igual a 2 menos t, com 0 menor ou igual que t menor ou igual que 1. Equações simétricas da reta. Das equações paramétricas da reta, nós temos x igual a xa mais ta, y igual a ya mais tb e z igual a za mais tc. Supondo A, B e C não nulos, isolando T nas equações paramétricas, obtemos T igual a xa, x menos xa sobre A, T igual a y menos ya sobre B e T igual a z menos za sobre C. Ó, esses valores T aqui são o mesmo, tá? É o mesmo T que nós estamos descrevendo. Isso aqui só vale se A for diferente de 0, B diferente de 0 e C diferente de 0. Se o vetor V tiver alguma componente nula, nós não podemos usar as equações simétricas. Como cada ponto da reta corresponde um só valor para T, obtemos as igualdades. X menos xa sobre A igual a y menos ya sobre B e z menos za sobre C, ó, tá bem? E aqui, ó, observem que nós temos o nosso vetor V, ok? As equações acima são chamadas de equações simétricas da reta, que passa pelo ponto A, xa, ya e za e tem direção do vetor V, A, B, C, ok? As equações simétricas, então, aqui, são essas três aqui. E a ordem que eu escrevê-las, tanto faz, eu posso usar só duas também. Exemplo 7. Encontre as equações simétricas da reta, que passa pelo ponto A, 3, 0 e menos 5, tem direção do vetor V, 2, 2, menos 1. Então, a equação vetorial vai ser x, y, z igual a 3, 0 e menos 5, mais t vezes 2, 2 e menos 1. Então, as paramétricas serão x igual a 3 mais 2t, y igual a 2t e z igual a menos 5 menos t. Isolando t nas equações paramétricas, nós vamos ter t igual a x menos 3 sobre 2, t igual a y sobre 2, e t igual a z mais 5 sobre menos 1. Tá? E as equações simétricas da reta serão dadas por x menos 3 sobre 2, y sobre 2 e menos z mais 5. As equações reduzidas da reta. Para escrever as equações reduzidas da reta R, que passa pelo ponto A, xa, ya, za e tem direção do vetor V, ABC, isolamos y e z nas equações simétricas da reta, escrevendo as variáveis y e z em função de x. O que serão as equações reduzidas da reta? Novamente, quando nós pensamos no plano, tá, nós temos a equação y igual a ax mais b, tá bom? Isso aqui é a reta no plano. As equações reduzidas da reta no espaço são uma tentativa de ter, tá, equações desse tipo para representar uma reta também no espaço. Qual é a dificuldade? Nós precisamos trabalhar com duas equações, tá? Enquanto que com a vetorial nós trabalhamos com apenas uma, tá bom? Veja, tá? Então, nós temos aqui, né, as equações simétricas da reta, tá? Então, eu vou separar em duas partes, ó. X menos xa sobre A igual a y menos ya sobre B.
E aí, cortei esse aqui, certo? E aí, na outra parte, eu corto isso, só uso o primeiro e o último. X menos XA sobre A e Z menos EA sobre C. Isolando y nesta aqui e z nessa aqui, nós obtemos y igual a b vezes x menos xa sobre a mais ya, e z igual a c, x menos xa sobre a mais z a, tá? Para z, tá bem? Essas duas últimas são chamadas equações reduzidas da reta. Exemplo 8. Obtenha as equações reduzidas da reta, cujas equações simétricas foram obtidas no exemplo 7. Do exemplo 7, nós temos, né, que x menos 3 sobre 2, y sobre 2 e menos z mais 5. Logo, x menos 3 sobre 2 é igual a y sobre 2, e x menos 3 sobre 2 é igual a menos 5, menos z menos 5. Isolando y e z nas equações, nós obtemos y igual a x menos 3, eu vou passar esse 2 multiplicando, e z igual a menos x menos 7 sobre 2, tá bem? Qual é a desvantagem de usar as equações reduzidas, tá, no espaço? Você precisa trabalhar com duas equações, tá bem? Enquanto que com a equação vetorial nós trabalhamos com apenas uma equação. Exemplo 9. Seja R a reta cujas equações simétricas são x menos 2 igual a y mais 4 sobre 2 e z mais 3 sobre menos 3. Obtenha as equações reduzidas. Lembrando que aqui embaixo nós temos o 1. Tá? Vamos isolar y e z em função de x. Então, x menos 2 é igual a y mais 4 sobre 2 e x menos 2 é igual a z mais 3 sobre menos 3. Aqui eu vou passar o 2 multiplicando, aqui eu vou passar o menos 3 multiplicando. Então, fica 2 vezes x menos 2 menos 4, que estava aqui, eu já levei para frente, igual a y. E menos 3x menos 2 menos 3 igual a z. Né? Obtemos as equações reduzidas da reta, y igual a 2x menos 8 e z igual a menos 3x mais 3. Observem que elas são parecidas com aquela equação do plano, né? Mas são duas equações. Né? As equações reduzidas são mais utilizadas quando estamos trabalhando com retas no plano, justamente porque daí a gente trabalha com uma única reta. Observações. As equações reduzidas da reta R na variável x são sempre da forma y igual a mx mais n e z igual a px mais q. Quando usamos as equações reduzidas de uma reta, é fácil verificarmos que se um ponto P pertence à reta R, então P será do tipo x, mx mais n, px mais q, sendo que x pode assumir qualquer valor real. Usualmente, é mais comum encontrarmos as equações reduzidas de uma reta R em relação à variável x. Contudo, não há impedimento de que as equações reduzidas sejam escritas em funções das variáveis y ou da variável z. Retas paralelas aos planos coordenados. Primeiramente, vamos entender o que são os planos coordenados para os vetores e retas no espaço. Tá? O plano pode ser definido por três eixos, o espaço pode ser definido por três eixos ortogonais, mais conhecidos como eixo x, eixo y e eixo z. Tá? Os planos coordenados são três planos, que podem ser considerados no sistema x, y e z, a saber, plano XOY, plano XOZ e plano YAZ. Tá? Então, como que funciona? O plano XY é este aqui embaixo, ó, determinado pelos eixos x e y, certo? Ó, esse aqui é o plano XY que nós conhecemos do plano cartesiano, certo? O plano XZ vai ser este aqui, ó, determinado pelos eixos x e z. Tá? Ele é um plano vertical aqui, tá bem? Ele tá na vertical. E o plano YZ vai ser determinado pelos eixos y e z. Então, é esse aqui, ó. Certo? Para vocês tentarem visualizar aqui na vertical, tá bem? Então, nós temos três planos. Deixa eu fazer aqui uma brincadeirinha com as três cores, ó. Plano XY,
XY. Amarelinha aqui, o XZ. Vamos ver se vai dar certo. Tá? E o plano YZ. Ok? Ficou meio rabiscado aqui, mas era essa a intenção, mostrar que é os três planos ao mesmo tempo dentro do sistema ortogonal aqui, XYZ. Ok? Deixa eu limpar aqui a imagem para vocês. Então, uma reta é paralela a um dos planos, XOY, XOZ ou YOZ, se seus vetores diretores forem paralelos ao correspondente plano. Tá? Nesse caso, uma das componentes do vetor diretor da reta é nula. Tá? Então, o V pode ser AB e zero, então a reta vai ser paralela ao plano XY. Se a segunda componente for nula, a reta vai ser paralela ao plano XZ. Se a primeira componente for nula, será paralela ao plano YZ. Exemplo 10. A animação mostra a reta R que passa pelo ponto A, menos 1, 2 e 4, e tem direção V, 2, 3 e 0. Observe que a reta R é paralela ao plano XY. A reta R tem equações paramétricas: x igual a menos 1 mais 2t, y igual a 2 mais 3t e z igual a 4 com t que pertence aos reais. Então, aqui, ó, nesse ângulo de visão, tá, aparentemente essa reta não é paralela ao plano, tá? Por conta do ângulo de visão dela, também. Aqui, ó, parece que ela pode vir a encostar no plano. Mas observem o que acontece quando a gente vai mudando os ângulos de visão desta reta. Ó, quando eu coloco ele mais assim, nós temos uma visualização melhor. Tá bem? Então, tudo depende do ângulo de visualização do sistema, tá? Algebricamente, é mais fácil da gente conferir que realmente essa reta é paralela ao plano XY. Então, aqui nós temos, né, a ilustração. Como todos os pontos de R são da mesma forma, x, y e 4, todos eles estão 4 unidades do plano x ou y. E por esse motivo, R é paralelo ao x, ao plano XY. Veja que, dados dois pontos quaisquer de R, nós temos P1 vai ser x1, y1 e 4, e o P2, x2, y2 e 4. Tá? O vetor P1, P2 vai ser x2 menos x1, y2 menos y1 e 0. Né? Como a terceira coordenada é nula, o vetor sempre será paralelo ao plano XY. Tá bem? Agora vamos falar das retas paralelas aos eixos coordenados. Tá? Uma reta é paralela a um dos eixos coordenados, OX, OY, OZ, se seus vetores diretores forem paralelos a I1, 0, 0, J010 e K001. Ou seja, para ser paralela aos eixos, a reta precisa ter como vetor diretor um vetor paralelo aos vetores canônicos. Tá bem? Então, nesse caso, duas das componentes do vetor são nulas. Dizer que uma reta é paralela a um dos eixos coordenados é o mesmo que dizer que essa reta é ortogonal ao plano determinado pelos outros eixos coordenados. Por exemplo, se R é paralela ao eixo X, então R é ortogonal ao plano YZ. Exemplo 11. Seja a reta R que passa pelo ponto A, 2, 3, 4 e tem a direção do vetor 0, 0, 3. Uma vez que V é igual a 3K, temos que a direção de V é a mesma do vetor canônico K igual a 0, 0, 1. Logo, a reta paralela é paralela ao eixo Z.
A reta R tem equações paramétricas x igual a 2, y igual a 4 e z igual a 4 mais 3t, com t que pertence aos reais. Veja a ilustração. Então, aqui nós temos, né, os três eixos representados e aqui em preto a reta R. Também vejam a paralela aqui ao eixo Z, ortogonal ao plano XY em cinza aqui embaixo. O ângulo entre duas retas. Sejam R e S com direções V1 e V2, respectivamente. Chama-se ângulo entre as retas R e S, é o menor ângulo θ, formado pelos vetores diretores V1 e V2. Né? Cosseno de θ vai ser módulo de V1 vezes escalar V2, dividido pela norma de V1 vezes a norma de V2. Lembrando aqui, né, V1 vezes V2 vai ser igual a x1, x2, mais y1, y2, mais z1, z2, ok? E o θ para o ângulo entre duas retas vai variar entre 0 e π sobre 2. Lembrem lá que ângulo entre vetores varia de 0 a 180 graus, de 0 a π, né? Só que daí nós não usamos o módulo. Quando nós colocamos o módulo do produto escalar aqui, é para garantir que o θ vai ficar entre 0 e π sobre 2, entre 0 e 90 graus, tá? Não é preciso que as retas do espaço sejam concorrentes, ou seja, elas não precisam se encontrar para formar o ângulo entre elas, tá? Por quê? Porque a gente vai medir o ângulo entre os seus vetores. E os vetores nós sempre podemos levar para a origem, né? Tomar representantes na origem do sistema. Então, aqui uma ilustração do que a gente está falando, tá? Nós vamos ter aqui, ó, reta RS, certo? Com o ângulo θ. E seus vetores diretores aqui, V1 e V2, formando o ângulo θ ali, tá? Então, tanto faz eu medir o ângulo aqui nas retas ou eu medir o ângulo entre os vetores diretores, também. Por isso que as retas não precisam necessariamente se encontrar. Exemplo 12, tá? Dadas as retas R e S, cujas equações são descritas abaixo, calcular o ângulo entre elas. Então, nós temos aqui a reta R, que é x igual a 3 mais t, y igual a t e z igual a menos 1 menos 2t. E a reta S com equações simétricas, x mais 2 sobre menos 2, y menos 3 sobre 1 e z sobre 1. Tá? Temos que o V1 é igual a 1, 1 e menos 2. Lembrando que nas equações paramétricas o vetor acompanha o t, né? Então 1, 1 e menos 2. E nas equações simétricas o vetor está nos denominadores, né? Então menos 2, 1 e 1. Então, o produto escalar de V1 e V2 vai ser 1 vezes menos 2, mais 1 vezes 1, mais menos 2 vezes 1. Fica menos 2 mais 1 menos 2, que é menos 3. Comprimento do vetor V1 é raiz de 6. Comprimento do vetor V2 também é raiz de 6. Então, o cosseno de θ vai ser módulo de produto escalar de V1 e V2, dividido por V1 vezes V2, pelos comprimentos multiplicados. Então, fica módulo de menos 3 dividido por raiz de 6 vezes raiz de 6. Fica 3 dividido pela raiz de 36. 3 sobre 6, que é 1 meio. Então, o θ é π sobre 3 ou 60 graus, tá? Por ser cosseno de 60 graus é 1 meio. Retas ortogonais. Sejam as retas R e S com vetores diretores V1 e V2, respectivamente. Dizemos que R é ortogonal a S sempre que o produto escalar entre os vetores diretores é nulo, ou seja, tá? R é ortogonal a S, C e somente C, produto escalar entre os vetores diretores for zero. Observação: duas retas podem ser concorrentes ou não. É aquilo que nós comentamos anteriormente. Como a gente calcula o ângulo entre as retas usando os vetores, elas não precisam se encontrar. Caso elas se encontrem e sejam ortogonais, elas são chamadas de perpendiculares, tá? Então, no plano, nós só temos retas perpendiculares. No espaço, nós temos retas ortogonais e retas perpendiculares. Tá bem? Nas imagens, temos a mesma reta com o gráfico posicionado de ângulos de visão diferentes. Então, aqui, ó, essa aqui é a reta R e a S, né?
por esse ângulo de divisão, aparentemente elas se encontram. Elas são ortogonais entre si, tá? Aqui nós temos ângulo de 90 graus, podemos fazer, né, a representação com os vetores aqui na origem. Só que quando eu giro esse gráfico, né, eu vejo que, na verdade, elas não se encontram. Elas são ortogonais, mas não são perpendiculares. Exemplo 13. As retas R, y igual a menos 2x mais 1 e z igual a 4x e S, que é x igual a 3 menos 2t, y igual a 4 mais t e z igual a t, são ortogonais. Veja que o vetor V1, né, vai ser 1, menos 2 e 4, e V2 vai ser menos 2, 1 e 1. Como que eu achei aqui o vetor a partir das equações reduzidas da reta R? Lembrando que a reta R, ela vai poder ser escrita como x menos 2x mais 1 e 4x, tá? Então, o vetor diretor são os números que acompanham o x aqui, ó. 1, menos 2 e 4, tá bem? Só para vocês saberem de onde a gente tirou o vetor diretor da reta R. E da reta S é fácil, né? Só os números que acompanham o t, porque é a equação paramétrica. Calculando o ângulo entre os vetores, né? O produto escalar aqui já dá 0. Então, elas são ortogonais, ó. Novamente, aqui, essa aqui dá para ver claramente que elas são ortogonais, né? Mudando um pouquinho o ângulo de visão, né? Olhando para o gráfico mais de cima, a gente vê que elas não se encontram. Exemplo 14. A interseção de duas retas. Determinar, caso exista, o ponto de interseção entre as retas. Quando acontece delas se encontrarem, é interessante que a gente saiba determinar onde elas se encontram, né? Então, determinar o ponto de interseção entre as retas R e S, representadas aqui por suas equações paramétricas. E o que isso significa? A gente vai querer encontrar um ponto P, né? Um ponto P, X, Y e Z, que pertença às duas retas simultaneamente. Pode ser que com parâmetros diferentes, H e T podem assumir valores diferentes. Não tem problema, porque eu estou falando de retas diferentes, tá bem? Então, se existir um ponto de interseção RS, digamos, em vez de chamar de P, eu vou chamar de I, de interseção. As coordenadas desse ponto satisfazem todas as equações de R e todas as equações de S. Ou seja, o ponto I é a solução única do sistema formado pelas equações das duas retas, tá? Para encontrar essa solução, caso exista, vamos igualar as equações para cada uma das coordenadas. Então, nós vamos ter x igual a x, y igual a y e z igual a z. Então, 3 mais h igual a 5 mais 3t, 1 mais 2h igual a menos 3 menos 2t, e 2 menos h igual a 4 mais t. Trabalhando um pouquinho com essas equações, eu montei esse sisteminha aqui. H menos 3t igual a 2, 2h mais 2t igual a menos 4, menos h menos t igual a 2. Da primeira equação, temos h igual a 2 mais 3t. Substituindo na segunda equação, então, 2h mais 2t. Então, 2 vezes 2 mais 3t, mais 2t igual a menos 4. Isola o t, temos que t igual a 1. Volta aqui nessa equaçãozinha aqui, h vale menos 1. Atenção, não necessariamente o t e o h tem que ter o mesmo valor. Nesse caso é coincidência, tá? O que eu fiz para achar o h? Eu achei que t era 1, então eu voltei aqui em h igual a 2 mais 3t. Então, h é igual a 2 mais 3 vezes menos 1. Então, h é igual a 2 menos 3, que é menos 1. Tá? É coincidência, que deu igual, não é obrigatório. Conferindo agora se esses dois, se t igual a menos 1 e h igual a menos 1, satisfazem a terceira equação. Tá? Então, menos 1 menos menos 1, fica 1 mais 1 igual a 2. Ok. Bem, agora basta substituirmos os valores encontrados para h e t nas equações de R e S, respectivamente, para encontrarmos o ponto I. Então, substituindo h na reta R,
nós encontramos o ponto I de interseção 2, 1 e 3. Vamos ver se o mesmo ponto acontece quando a gente substitui o T no S, tá? Então, também encontramos o mesmo ponto. Não é regra que os valores de H e T sejam iguais, tá? Isso foi coincidência. Eles podem ter valores diferentes, H e T. O importante é que quando vocês fazem a substituição no I, nas retas, vocês encontrem o mesmo ponto. Aqui sim tem que ser iguais. O valor de H e de T não. Isso quando nós temos as equações paramétricas. Vamos para um outro exemplo, tá? Encontrar se existir o ponto de interseção das retas R, y igual a 2x menos 3, e z igual a menos x, e x igual a menos t, y igual a 4 menos t, e z igual a 2 mais 2t. Ó, no exemplo de antes, nós tínhamos duas equações paramétricas, então nós resolvemos com um sistema linear. Nesse exemplo, nós temos a equação reduzida e uma equação paramétrica. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos substituir as expressões de x, y e z da reta S nas equações reduzidas da reta R. Então, eu vou pegar o menos t e colocar no lugar do x aqui. Eu vou pegar o 4 menos t e pôr no lugar do y. E vou pegar o 2 mais 2t e pôr no lugar do z. Bem? Então, aqui, ó. Y igual a 2x menos 3 vai ficar o quê? 4 menos t igual a 2 vezes menos t menos 3. E aqui, 2 mais 2t igual a menos t. Então, trabalho para isolar o t. Aqui, sim, esses dois valores, eu estou falando da mesma letra t, elas teriam que assumir valores iguais. Como ele não assume valores iguais, não há ponto de interseção entre a reta R e a reta S. Tá bem? Então, por hoje é isso, pessoal. Qualquer dúvida, por favor, entrem em contato e trabalhem com os exercícios. Lembrando que os 2 livros de referência de vocês estão disponíveis como e-book na biblioteca do IFPR. Qualquer dúvida de acesso, vocês podem me procurar ou podem procurar o pessoal da biblioteca que eu ajudo, tá bem? Até mais, bons estudos e nos vemos no momento 5.